Tá maluco, velho. Caralho, a mandíbula do maluco? Credo, velho. Não, Tá idiota. porra, moleque. Porra. Moleque. Se libertou. Olha lá, lá, lá. Tá, que eu... Eita porra. Que onda, hein? Existe caos em você. Opa! Caos, moleque. Caos, hein? Mostra a porrada, irmão. Caralho. Ei, não, mostra. Ah, eu queria ver a porrada cantando, moleque. Porra. Não é o lobisomem. Eu vou manter. Pede mal passado, irmão. Por mim, tudo bem. Pede mal passado, irmão. É delicioso. Não é mal passado que se pede filé? Porra. Muito bem, meus caros, muito bem. Mais um dia de gravação aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo da Jogatina. E hoje, o Cafofo foi transformado num home theater, tá ligado? É, meu amigo. Por que eu falo isso? Porque hoje nós acompanhamos, né, e analisamos, vimos e revimos, legendado e dublado, o Cavaleiro da Lua, que finalmente está à nossa disposição aqui no Disney Plus e também no seu canal favorito. Ah, diria que imagino que seja eu, não sei. Vamos chutar que sim, né? Então, deixa eu acreditar pelo menos, beleza? E nós vamos fazer um review com spoilers, então já aviso logo, da série, do primeiro episódio e do que eu achei, do que dá para imaginar para o futuro do Cavaleiro da Lua já na série, o que a gente pode até ver para outros detalhes mais para frente da participação do consagrado no MCU de maneira geral, beleza? Então vamos começar já de cara, mandando aí, velho, um parabenzaço para a equipe de dublagem, ok? Eu não gostei muito da dublagem do Arthur Harrow, do vilão, mas a dublagem do Cavaleiro da Lua ficou fenomenal. Então o dublador consagrado que fez isso, que eu não sei o nome, eu poderia até pesquisar, mas não me passou na cabeça antecipadamente. Muitíssimo parabéns, meu querido, pela sua dublagem. Fica evidente, até na tremedeira da voz, na fraqueza, quem é Steven Grant, quem é Mark Spector. Ok? Fora isso, atuações. Ethan Hawke, Oscar Isaac. São os dois que realmente aparecem, né, na série. Nota 1000, irmão. 1000. Você olha para o Ethan Hawke e você vê que ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo. Você olha para o Oscar Isaac e você consegue ver que ele é um cara frágil, é um cara mole. Você vê o Steven Grant, velho, é um cara, velho, deprimente, dá agonia, moleque. Você fica, velho, pelo amor de Deus, irmão, não era para tu nem estar vivo, não é possível que tu tá sobrevivendo desse estado. E aí você consegue ver a fragilidade que é uma pessoa com um problema tão profundo mental e psicológico, né? Você consegue ver, velho, a agonia na existência do cara e você consegue perceber quando ele se torna Mark Spector no espelho, a diferença, como ele impõe a voz, como ele fica, né? O sotaque muda, cara, é impressionante, impressionante. Nota 1000 por Oscar Isaac, nota 1000 por Ethan Hawke. Lembrando que eu não estou estimulando ninguém que é doido ou que ninguém tem problema mental a se matar, não é isso, cara. Mas você fica imaginando você aguentaria essa situação que o cara vive? Acordar na quinta, dormir na quinta e acordar no domingo sem saber o que aconteceu? É bizarro, irmão. É bizarro. Okay? Então, assim, a maneira como interpretou essa fraqueza do Steven Grant e a imponência do Mark Spector foi fenomenal. Palmas para o Oscar Isaac, ele é fenomenal. Sobre a introdução do personagem, algumas pessoas vão falar que o episódio foi lento, foi arrastado, que não teve tanta ação assim. Teve cenas fenomenais de ação de passagem, mas realmente eu acho que o Cavaleiro da Lua demanda uma introdução mais suave, mais lenta para a galera digerir. Nem todo mundo é leitor de quadrinhos, as pessoas têm que se acostumar primeiro com a pessoa Steven Grant para depois entender, acho, lá na frente quem vai ser o Mark Spector,
para depois sacar por que, que o Cavaleiro da Lua é o Cavaleiro da Lua e por que, que ele é tão poderoso. E se a gente já viu várias mudanças dos personagens. Por exemplo, você tem Steven Grant como um... Como é que fala? Um filantropo, um milionário, ok? Que usa essa identidade deliberadamente para se infiltrar na alta escala da sociedade, na elite da sociedade, ok? Enquanto você tem uma outra personalidade chamada Jake Lockley, ok? Que é um motorista de táxi que se infiltra, tem contato com pessoas do submundo, pessoas mais humildes, mais carentes, pessoas que não são... Então ele consegue pegar tanto a alta quanto a baixa classe social aí lá nos quadrinhos da sociedade norte-americana, principalmente, que é onde ele vive, né? E ele é um personagem muito ligado a Nova York, assim, a cidade de Nova York, apesar de ele ter nascido em Chicago. E nós já vemos uma mudança na série, ok? Talvez até para separar bem o que a galera fala, porque o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel, enfim. Então, separar bem. Então, o Steven Grant não é um milionário como o Bruce Wayne. O Steven Grant é um vendedor de souvenir na loja, ok? Do museu, certo? Que aparentemente é um museu de Londres, mas aquele museu ali é em Budapeste, tá? Lá em Budapeste, que foi gravado, mas como se fosse gravado em Londres, certo? E o Steven Grant é um cara de Londres, né? Enquanto... Ó, tá tendo uma obra aí, ó, vou tentar transpor essa obra aí, porque os caras estão trabalhando em volta e eles estão furando parede aí, eu vou seguir. Vou seguir, acho que não vai atrapalhar tanto não. Vamos lá. Então, você vê que o Steven Grant já não é um milionário filantropo. O Steven Grant é uma pessoa com a mente destruída, certo? Com o que ele acredita ser um distúrbio do sono, ele foge o máximo possível do sono, mexendo com o cubo mágico, lendo sobre história egípcia. Inclusive, se você notar, várias coisas dele são diretamente ligadas ao Egito. Talvez ele nem saiba porque, como Steven Grant, talvez ele saiba como Mark Spector. Mas talvez seja até detalhes que o próprio Mark Spector deixa ali para tentar deixar a mente do Steven Grant presa ali, para que ele não desvirtue muito do caminho que o Mark Spector está criando. Okay? Então você vê, no aquário dele tem o obelisco egípcio, tem pirâmide, tem esfinge, tem... Detalhes são muito ligados ao Egito. A capinha do celular do Steven Grant, se você olhar lá atrás, é cheio de hieróglifos. Olha que doideira. E ele, velho, vários livros sobre Egito, vários livros sobre as 9 deidades egípcias, que estão incluídas na Marvel, tá? Então, não se assustem, ok? Se vocês começarem a vivenciar mais deuses dentro da Marvel, além do que a gente já conhecia, os Asgardianos, além do que a gente conhecia, né? Dos Celestiais, dos Eternos, agora a gente vai vivenciar também os deuses egípcios, ok? E aí essa introdução foi muito importante para a gente sentir como é frágil, como é mentalmente abalado o Steven Grant, ok? E como o Khonshu tenta manipular as situações. Uma hora o Steven Grant está como o controlador e uma hora ele precisa do Mark Spector, ele fica chamando o cara de verme, de parasita, como se o Steven Grant tivesse vindo depois para tomar conta do corpo do Mark Spector e tomar conta da vida do Khonshu. Mesmo que o Khonshu consiga controlar, você percebe que o controle do Khonshu no Steven Grant é muito menor do que o controle que ele tem sobre o Mark Spector, provavelmente. Beleza? Então vamos lá, dando sequência, a gente já vê de introdução a cena do vilão, certo? Que a gente entende que pelo menos seja o vilão Arthur Harrow, certo? Naquela cena bizarríssima dele tomando um copo, eu não sei se aquele copo foi de bebida ou de água, mas ele tomando um líquido, certo? Pode ser até algo para anestesiar aquela cena pesada ali, né? Aí ele quebra o copo, joga os cacos dentro da sandália dele, ele pisa naquele troço e sai andando, enquanto toca uma música do Bob Dylan que tem dentro da sua frase a seguinte palavra: tornando tudo grão de areia. Então a gente imagina, vidro vem da areia, é areia esquentada, né? Areia super quente, torna-se vidro. E aí você imagina ele pisando naqueles cacos de vidro ali até aquele troço virar um pó fininho. Não sei se aquilo é uma sensação de purificação, que ele começa com a dor e termina com
a sensação de leveza, porque aquele pó vai se quebrando durante o dia, aquele caco de vidro vai se quebrando, virando pó e para de lesionar o pé dele. E, amigo, eu achava que o meu pé era um casco de cavalo, irmão. Aquele maluco tem um pé resistente, viu? Imagina o calão que não é o pé do malandro, hein? Vou te falar, viu? E aí o que deixa para mim claro que ele não é um charlatão e que ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo. Porque se você for olhar, em nenhum momento ele achou ruim pisar no caco de vidro. Aquilo é como se fosse uma penitência. Ele precisa passar por aquilo para purificar a alma dele. Okay? Para se manter limpo, para se manter livre, para não ter ódio, para não ter raiva, para que a deusa que ele segue, Amit, não puna ele, certo? Já que ele é um canalizador dessa deusa em relação às outras pessoas. Isso é o que a gente entendeu até agora da série, não quer dizer que isso seja real, ok? A gente não sabe nem se esse cara existe mesmo, é um problema na cabeça do Steven Grant, beleza? A gente vai chegar lá na frente sobre a cabeça do cara como é perturbada e o que a gente pode ver, beleza? Então, assim, pensando também que o Arthur Harrow nos quadrinhos é um personagem de uma revistinha, que ele aparece e morre na mesma revistinha, depois não aparece mais, a gente pode até imaginar que essa seja somente uma personalidade do Arthur Harrow, que ele possa se tornar, de repente, assim, um outro personagem mais importante que a gente não esperava, com outro nome, com outra capacidade. Aí eu não sei, vocês deixam nos comentários quem vocês acham que ele pode ser, ou se ele vai ser Arthur Harrow até o final, né? E aí a gente agora vem, logo em seguida, essa apresentação do Arthur Harrow, a gente vê a apresentação direta do Steven Grant. E a gente vê, basicamente, ele é um zero à esquerda, em inglês, que trabalha numa loja de souvenirs no museu em Londres e acredita ter um distúrbio do sono. É isso. Ele é tão doente que a gente nem sabe se quem ele fala no telefone é a mãe dele mesmo, é alguém que ele inventou na cabeça dele, ou é uma mensagem que ele deixa no telefone de outra pessoa que ele acredita ser a mãe dele. Porque o que me parece é que o Mark Spector deixa tudo organizado, tudo pronto, para quando Steven Grant tomar a posse do corpo dele, ele está com a vida organizada. Por exemplo, o Steven Grant acredita que ele é um vegetariano. Ele acredita piamente que é vegetariano, ok? Só que ele marca para sair com uma colega de trabalho num restaurante de carne, numa churrascaria, numa steakhouse, ok? Ele marca para sair numa steakhouse, tanto é que a dona, aquela xarope lá que é tipo a supervisora dele, esculhamba o cara, tá de sacanagem, irmão, tu é vegano, o que tu vai fazer numa steakhouse? Não faz o menor sentido, tá ligado? Mas de qualquer maneira, ele fala, vou comer salada de pão. Pô, então tu é deprimente. Enfim, foi isso que ela falou para ele. E aí assim, a gente vai sendo também nesse momento introduzido a outros personagens secundários ali, como a dona, que é a xarope, o JB, o JB, que é o segurança ali, a mina que ele tenta ali, né, que o Mark Spector fez. E outra coisa, hein? Outra coisa que eu pensei também. E se nós tivermos a terceira identidade, Jake Lockley? Se nós tivermos Mark Spector, que só surge no momento mais grave, mais pesado de todos. E aí nós podemos imaginar que depois teremos aí o Mark Spector, o Steven Grant, que é a personalidade que a gente é apresentado como uma personalidade dominante. Até então, a gente deve pegar um passado para entender de quando que surgiu Steven Grant, quando que Mark Spector deixou de ser a personalidade principal. E se existe uma terceira personalidade que a gente ainda não foi apresentada, que é a personalidade do cara que vive o dia a dia. Certo? Quem vive realmente o dia não é o Steven Grant, quem vive a vida é esse tal desse Jake Lockley. Pô, tô chutando, tá? O Steven Grant é a personalidade pós-traumática. Depois que o Mark Spector chegou, levou surra, apanhou, não sei o que, lutou, trocou porrada, virou cavaleiro da novo, voltou, ele vira Steven Grant, passa um período como Steven Grant, e aí vira aquela vida terrível do Steven Grant, que o cara parece que, como ele mesmo fala, naquela pessoa que a gente não sabe se existe ou não no telefone, que ele disse é a mãe dele, lembrando que nos quadrinhos a mãe dele morre no nascimento dele. E ele fala, mãe, parece todo dia só atropelado por um caminhão, né? Então pode ser que tenha uma outra personalidade que depois que ele dorme dá um apagão, quando ele passa ali 2, 3 dias ele volta como Steven Grant, e ele pode ser esse Jake Lockley, uma transição entre o Mark Spector e o Steven Grant.
O Mark Spector é um super-herói, vamos dizer assim. O Jake Locke, ele pode ser essa transição. E o pós-traumático, que depois que quem reorganiza a vida é o Jake Locke, e depois que ele reorganiza a vida do Steven Grant, ele volta a ser Steven Grant. Então, é uma transição. Aí quando o Steven Grant está no limite, bum, surge o Mark Spector. Podemos ter essas 3 transições e aí justifica as 3 personalidades que ele tem nos quadrinhos, beleza? E aí a gente tem a apresentação desses colegas de trabalho, né? Que ainda acredito que vai ter uma terceira personalidade. E aí a gente vê a introdução muito deprimente, cara, que começa a cena zoada, e aí você vê o Khonshu se manifestando, os apagões acontecendo, que são fenomenais. Esses apagões que o cara apaga e depois volta com tudo regaçado, destruído, a pancada jambrando. São muito maneiros. Você começa a ouvir a voz do Khonshu dando ordem para ele, e ele não entendendo o que está acontecendo, ou seja, ele realmente não sabe quem é Khonshu. E toda vez que ele vê Steven Grant, o Khonshu é apagado da mente dele, porque eu duvido ter sido a primeira vez que ele ouviu a voz do Khonshu ali, beleza? E sempre que ele tem um apagão, ele acorda com uma quebradeira fenomenal. E aí o que acontece? Depois dessa sequência e tal, ele acorda cheio de falha na matriz. Ele não consegue saber o que tem. Por exemplo, ele acorda, o peixinho dele tá com as 2 asinhas lá, as 2 nadadeiras. Ele não tinha, até que ele chama o peixinho de Nemo, né? Então a gente já viu. Nemo, Avatar, o filme, Avatar, o anime, estão no universo cinematográfico da Marvel. Eles existem como cultura, né? Assim, como super-homem, ok? Então vamos lá. Ele, depois da cena da fuga no carrinho, que para mim foi a melhor cena, disparado. A melhor cena é aquela que ele tá lá no meio da cidade, fugindo, acorda com a mandíbula deslocada, aí ele foge, a pancadaria canta, e porra, aí daqui a pouco ele tem um apagão, quando ele volta tá todo mundo ensanguentado, e os caras velhos com a asinha aberta. A gente ainda vai descobrir o quão importante é aqueles caras velhos para aí. Eu acho que o Arthur Harrow vai conseguir pegar aqueles caras velhos do Steven Grant, ok? Antes dele tentar recuperar. Aí ele acorda cheio de falha na matriz. Aquela adesivinho da porta tá meio mal colocado, o peixinho não sei o que, tá com 2 nadadeiras agora, ele não tinha, tanto é que ele vai na loja para falar, e a mulher, tu veio aqui ontem, já tá querendo trocar o peixinho de novo. Ontem? Eu não me lembro de ter vindo aqui ontem, né? Então teve isso. E aí a gente tem essas várias falhas na Matrix. Uma delas é aquela cena que ele vai pro restaurante, ele chega lá, para ele era plena sexta-feira, ele tinha um encontro. Quando ele chega lá, não tem, a menina ele liga pra menina, a menina já não tava mais lá, tava putona com ele, mandou apagar, ele ficou tristão, pediu carne, e eu acho que a grande maioria dos senhores aí ficou lá na cabeça, meu irmão, não pede bem passado, não, mal passado, bife você pede mal passado, irmão, filézão, bolado, suculento, saindo gotinha, assim, ó, mal passado, não pede bem passado não, certo? Por favor. E aí depois dessa cena ele volta para casa e o mal se instaura. O cara começa a comer chocolate, dá comida pro peixe, não sei o quê, perdidaço, aí eu sei que você não é o Gus. E aí ele ouve uma voz, ele começa a querer procurar coisa, ele começa a ouvir uma voz falando com ele, que é a voz dele, sem sotaque, ok? E mais firme, mais grave. Não para de fazer isso, para de procurar, e não sei o quê. E aí você vê o espelho, aquilo que eu falei para vocês. Tudo na série tem um reflexo. Tem um reflexo na hora que ele tá falando com aquele maluco lá paradão, que é o melhor amigo da vida dele. O maluco que fica fazendo estátua lá parado. Que provavelmente a gente vai ver aquele personagem mais vezes na série, tá? Inclusive não sendo estátua, ok? Porque ele existe nos quadrinhos. Aí você vê ele conversando com aquele cara, e aí você vê, né, que na verdade você estava olhando, quando muda a câmera, na verdade ele estava sentado, era o reflexo dele falando com o cara ali durante uma parte, e aí a água no chão que estava fazendo reflexo, espelho para todo lado, espelho quando entra no elevador, espelho quando ele encontra o coxo no elevador, espelho quando ele desce do ônibus, ele olha no espelho a imagem dele, e você percebe que a imagem dele nem sempre acompanha ele, você fica muito tempo olhando para aquele espelho ali, tendo certeza que aquele negócio não vai funcionar. E aí a gente vê no espelho ele fazendo assim com a cabeça e tal, fenomenal, e a hora que a gente vê, assim, muito evidente o Khonshu, assim, na cara da gente, o Khonshu. Né? Tanto é que depois dessa cena, ele sai correndo pro elevador, vê o Khonshu entrando dentro do elevador, depois a velhinha lá,
E aí depois ele sai, ele volta pro quinto andar, putaço da vida, quando ele olha para trás, tá o Khonshu, aí ele tem um apagão, acorda no ônibus. E a gente nem sabe, na real, se esse Arthur Harrow existe mesmo ou não, hein? Vai quem dá uma presepada na cabeça dele, né? E aí, assim, a gente vai passando pela série, não tem muito mais, tem aquela cena de luta, depois de coisas detalhadas, que o resto depois é aquela cena do caos, né? Aonde ele vai pro, pro museu, e aí ele vê lá, ele aí tentam julgar, né? A Amid tenta julgar o Stephen Harrow e o Stephen Grant, e a gente não sabe se ela não consegue julgar porque ele tem uma divindade dentro dele, o Khonshu. A gente não sabe se aquela cena do julgamento do Stephen Grant não acontece porque ele tem o distúrbio de identidade, ok? Ou se é porque as várias identidades dele tem cada uma um futuro diferente. Então, a Amit não conseguia julgar se o futuro do Mark Spector era diferente do futuro do Stephen Grant, que pode ter também uma terceira personalidade. Então, a gente não sabe se aquilo foi um bloqueio do Deus Khonshu, a gente não sabe se aquilo foi, se aquela balança ali foi por conta das várias personalidades, ou se cada personalidade tem um futuro separado e ela não conseguiu julgar. Ela não pode matar essa porque essa outra personalidade vai continuar vivendo. Então ela não conseguiu julgar, certo? Então que foi muito bizarro, né? E aí você ouve uma frase que para mim tem vários significados, que é quando o Arthur Harrow olha para a cara do Stephen Grant com um susto do tamanho do mundo e fala: existe caos em você. Lembrando, Wanda Maximoff é o quê? Qual é a magia dela? A magia do caos. Ok? Doutor Estranho precisa manipular o que no filme do Doutor Estranho? Que a gente vê nos trailers, ele manipulando a magia vermelha, a magia do caos. O que mais que é vermelho que está diretamente ligado ao caos? O éter. O que é o éter? É aquela energia que consegue transformar matéria em matéria negra, explicado no filme 2 do Thor. Né? No Thor, com os elfos lá, que é um mundo sombrio. Certo? No filme 2 do Thor eles explicam o que é o éter. E aí que os elfos negros conseguiram prender o éter naquela joia, certo? Naquela pedra vermelha que se chama Joia da Realidade, que é o que a Wanda o poder que a Wanda emana dela, o poder vermelho, é o poder do caos, certo? Será que parte do poder do Cavaleiro da Lua vem do éter, vem da Joia da Realidade, vem do caos? Existe essa possibilidade e a gente vai chegar a isso lá na frente. E aí aquela cena que é a mais esperada do primeiro episódio, que me deixou triste. Por quê? Porque era aquela porrada que ele ia dar contra o Chacal, que a gente não sabia se era um Chacal, se era enviado de Anubis, se era um lobisomem. E foi fantástica aquela cena, cara, fantástica. Única coisa que não teve, a porradaria. Você só vê ele regaçando aquele bicho no final ali, e aquele bicho fica por ali mesmo, irmão. Ele pega os bagulho dele, vai embora e fica aquele bicho, o bagulho todo quebrado, a gente não sabe se ele vai desaparecer ou não. Eu sei que ele uma pancadaria. E aí você vê aqueles símbolos egípcios começam a aparecer no banheiro, de graça, que eles não estavam no banheiro até o Mark Spector começar a falar com o Stephen Grant, aí começam a aparecer alguns, começa a piscar luz, aí surge. E aí eu acho que a gente, vamos ver se aparece alguém que conseguiu fazer essa tradução, pra gente ver o que está escrito ali, que parece que vale tradução, hein? Pode ter coisa importante ali, falando sobre os poderes do Cavaleiro da Lua, sobre o Avatar da Lua, que até o próprio Arthur Harrow falou de avatares ali, né? Então não sei se vocês perceberam que ele falou que a Amit foi traída pelo próprio avatar dela, né? E aí eu vou finalizar esse vídeo pensando o seguinte: quem é Amit? Amit nos quadrinhos ela existe, ok? E na cultura egípcia, Amit, deixa eu pegar aqui só um texto, vou ler para vocês aqui. Amit é a devoradora ou comedora de almas. É o seguinte: na cultura egípcia tradicional, que pode ser que nos quadrinhos seja modificado, na cultura egípcia tradicional era o seguinte: Anubis, e não Amit, Anubis era aquele deus com cabeça de chacal, ele julgava a alma das pessoas. Ele pegava o coração de uma pessoa, botava numa balança e uma pena do outro lado. Se a pena fosse mais pesada que o coração, vinha outro ser Maat, certo? Que comeria aquele coração e a alma da pessoa seria permitida entrar no
vamos dizer, no paraíso, certo? Enquanto se o coração pesasse mais do que a pena, a alma daquela pessoa era dada para Amit comer. Quem é Amit? Amit é uma esfinge que tem a cabeça de crocodilo, o corpo de leão e a traseira, o tronco de leão e a traseira de hipopótamo. Então era um crocodilo, leão e hipopótamo. Não sei se vocês percebem na cena inicial, quando ele está fazendo ali uma organização com aquela mina lá, dona, dentro de um almoxarifadozinho lá, ele tira os hipopótamos, depois ele pega uma caixa com jacarés e leões, beleza? E essa não é uma deusa egípcia, tá? A Amit não é uma deusa necessariamente egípcia. Ela tá mais para uma esfinge, tá mais para um demônio. É diferente, não dá para dizer que ela é uma deusa. Ela é meio leão, meio hipopótamo e meio crocodilo. E ela só comia as almas, mas parece que a posição dela foi mudada no MCU. E ela provavelmente vai ser uma deusa mesmo, tá? Que pode ter a perna de hipopótamo, o tronco de cavalo, o tronco de leão e a cabeça de jacaré, de crocodilo, mas ela vai ter uma pose, ela pode ser um humanoide, ela pode ficar em pé, pode conversar, pode falar. Assim como Khonshu é uma cabeça de periquito lá gigante, sei lá que diabo é aquilo, um passarinho, pode ser um colibri, né? Que é um pássaro muito famoso na, na mitologia egípcia, né? Mas se a gente for parar para analisar finalmente, né, quem são os deuses da Marvel, a gente percebe que esses deuses são todos seres palpáveis, eles não são deuses que vivem no subconsciente das pessoas. Eles existiram no passado, foram grandes heróis, grandes guerreiros, que as pessoas entendiam como deus. Vamos dar o exemplo dos Asgardianos. Thor era venerado como deus na Noruega, pelos nórdicos, Odin, Loki, outros personagens, né? Aqueles personagens que acompanham o Thor nas aventuras deles lá, o Ogrum, tem a Lady Sif, enfim, tem o Pendrell, que é aquele maluco lá que depois faz o Shazam e tal. Esses caras, eles são seres que existem no unicosmos, são seres cósmicos que existem, mas que a gente imaginava como deuses e tal. A gente tem os celestiais, a gente tem os eternos, que representam Ícaros, né? O Icaris, a Atena, que é a Atena, o Hefaisto, que é o Fastos, né? Então a gente tem esses personagens, cara, que para a gente eram deuses e para eles eles existiram de verdade dentro do nosso planeta Terra, os celestiais e tal. Então vocês conseguem visualizar isso e a gente vai ter bastante coisa, bastante resposta vindo por aí, tá? Então se a gente for parar para analisar no final, a gente tem muita pergunta, claro que é o primeiro episódio, muita coisa maneira para a gente explorar e aprofundar, e cada episódio vai ter um review, infelizmente com spoilers, tá? Então se você não viu, corre lá e vê de novo lá. Toda vez que vier vai vir com spoilers. Já vou avisando logo porque eu não tenho esse negócio, eu não tenho tempo para fazer 2 vídeos separados só com ideias. Mas eu acredito que vocês vão chegar aqui, vão curtir e a gente vai trocar bastante ideia. E aí vocês vão me encontrar na live para a gente bater mais papo sobre Cavaleiro da Lua ainda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, meus amigos do vídeo. Deixe suas teorias aí, vamos conversar, vamos bater papo sobre essas paradas e vamos ver o que dá para chegar de final. Beleza? Vamos ver o que a gente vai esperar nesses 6 episódios aí, porque parece que a coisa vai ser grande, tá? E é isso, meus camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e com Deus. Até a próxima que eu vou nessa. Fui, valeu!